Alô, alô, boa tarde, salve, salve no ar. A partir de agora mais uma edição dos Donos da Bola na tela da Band para fechar, fazer um balancete aí desse Campeonato Brasileiro, da temporada de Atlético e Cruzeiro. Aliás, o que a gente mais vai fazer nesses próximos, hoje é que dia 6, nesses próximos 24 dias, dia 8, desculpa, eu estou viajando. Então, nesses próximos 22 dias, são balanços e mais balanços, balancetes e mais balancetes. É o que nos resta. É mercado da bola, especulações, disse-me-disse e balanço. É o que vai rolar. Olha, hoje tem, eu vou pedir para o pessoal mostrar, se possível aqui, hoje tem uma promoção muito bacana. Vamos sortear mais uma vez para a torcida do Galo um galo doido de pelúcia, sensacional. E para a torcida do Cruzeiro tem aqui, ó, taça e esse tulipão aqui, cabe 1 litro de cerveja. Maravilha, hein? 72250 para você participar. Você envia um torpedo para MG, espaço, seu nome e o time que você torce, evidentemente, para a gente identificar e mostrar que... Deixa na tela aí, deixa só para virar o galinho aqui, porque o pessoal não tá vendo o olho. Aê, garota, agora sim, hein? Olha aí, ó, o Galo doido então, o sorteio rola na quinta-feira, portanto, comece a participar a partir de agora, presente da Loja do Galo e também da rede de lojas maior de Minas. Olha, ontem, sem perder tempo, foi o dia de festa para o Cruzeiro, né? Tetracampeão brasileiro, a equipe dos Donos da Bola acompanhou tudo desde as primeiras horas da tarde. O Luciano Dias subiu no trio, dançou, festejou, mas vai mostrar aqui a festa da torcida e também dos jogadores do Cruzeiro no domingo de festa em Belo Horizonte. Alô, Luciano Dias, venha! Toca da Raposa 1, cruzeirenses orgulhosos com a faixa de tetracampeão brasileiro no peito. Um presentão de Natal. Ho, 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 o treta já chegou, nós agora quero o Peta. Zero! Com certeza 2015 vai ser 10 vezes melhor. Ano que vem, rumo ao tri da Libertadores. Quando o ônibus do Cruzeiro chegou à Toca, a festa ficou ainda maior. Hora de subir no trio elétrico, hora do carnaval fora de época. Os jogadores do Cruzeiro deixam agora a Toca da Raposa e a gente vai acompanhar esse trajeto até o Mineirão. O que se viu foi um mar azul na região da Pampulha. O volante Henrique e o diretor de futebol Alexandre Matos comandaram a festa. No trajeto, alguns obstáculos. Árvores, fios de alta tensão, tudo era motivo de brincadeira. O Lucas Silva, que pode ser negociado com o Real Madrid, teve até um cuidado especial. Cristiano Ronaldo tá quebrado, não faça isso! Os jogadores tiraram várias fotos, gravaram vários vídeos. Ao mesmo tempo, os torcedores faziam de tudo para registrar todos os momentos com os ídolos. Subir em cima de árvores era normal. Quando o trio elétrico se aproximou do Mineirão, a multidão azul não parou de cantar. Hora de entrar no Mineirão. A festa dentro do estádio continuou. Estrelas amarelas, troféus espalhados pelas arquibancadas. Nem o gol do Fluminense marcado por Fred tirou a animação dos torcedores. Nem precisava. Quando o Nilton empatou de cabeça, o que se viu foi uma explosão de alegria nas arquibancadas. O segundo tempo reservava mais felicidade. O gol de voleio de Marcelo Moreno levou a torcida ao delírio. A galera não parou de cantar. A torcida do Cruzeiro tem motivos de sobra para cantar, para comemorar. Além de fechar o ano com chave de ouro, a equipe quebrou um recorde. Pela primeira vez no Brasileirão de pontos corridos, uma equipe atinge os 80 pontos. Mais uma comemoração. Acho que é bom ser campeão antecipado. A comemoração vai longe. Então, todo mundo de parabéns pela grande festa. Agora sim, troféu levantado pelo capitão Fábio, volta olímpica, festa entre jogadores e torcida. Foi um domingo especial para os cruzeirenses. Dia de ostentar o tetracampeonato brasileiro. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Gente,
sem frescura, sem querer ser coxinha, mas passar naquela distância do fio de alta tensão ali, eu vou te contar, viu? Tá louco. Deu um gelo na espinha, na ponta da sua. Ai, papai. Olha, vamos começar falando. Tudo bem, Ido? Que elegância, espetacular, hein? Seguir sua recomendação, Fora de série. Porque hoje é segunda-feira, é feriado, todo mundo em casa. É importante que você venha bem vestido e faça um bom programa para causar uma boa impressão e aumentar o Ibope, né? Que a gente vive é de Ibope. Né? E tem sempre que estar para cima, que quando ficar para baixo você perde o seu valor profissional, sem pessoal... dúvida. Como marido. Não pode. Você vira um nada. É verdade. Aqui, vamos fazer um balanço rápido, mas, por favor, seja breve, eu confio no seu poder de síntese, para a gente analisar aí o jogo, Cruzeiro como um todo, mas sem esquecer sobre essa novela da saída do Matos. Por gentileza, 15 segundos, Cadu. Boa tarde, Everton, boa tarde a todos. Olha, no primeiro tempo o jogo lembrou alguns momentos do Cruzeiro nesse campeonato. Superioridade em termos de volume de jogo, ganha o meio-campo, cria bastante e perde oportunidades em profusão. Ricardo Goulart teve 3 chances ali cara a cara e não foi feliz na hora de finalizar. É um erro que o Cruzeiro cometeu nessa temporada muitas vezes, que não pode se repetir numa Libertadores, por exemplo. Mas no fim das contas, o Cruzeiro foi melhor, mereceu vencer, acho que não tem muito o que falar do jogo. Sobre o Alexandre Matos, aí tem muito o que falar, acho que 15 segundos não dá não, hein, Então daqui a pouco a gente vê uma entrevista do Alexandre, o presidente também vai falar. Eu falei agora há pouco com o Alexandre, antes da entrada no jogo aberto, sobre a questão do futuro dele. Mais uma vez ele não confirmou e nem desmentiu absolutamente nada. Ele só disse o seguinte: tem um almoço agora com o Paulo Nobre, uma reunião, tem uma reunião hoje com o presidente Gilvan de Pinho Tavares, mas reafirmo que a torcida ter pedido a minha permanência, os jogadores, a campanha que foi feita e tal, isso mexeu comigo. Mas aí eu disse, então posso confirmar que você fica? Ele disse, não pode confirmar nem que eu saia, nem que eu fique. Júnior Brasil, boa tarde, Brasil. Boa tarde, Você sempre com informações privilegiadas. Tem alguma nova sobre a questão do Alexandre? Aproveita para dar uma passada rápida nesse Cruzeiro, Brasil. O Cruzeiro, uma vitória justa. O Cruzeiro apresentou um bom futebol. Aquilo que o Cadu falou é verdade. As chances que o Goulart desperdiçou, não pode. Mas era um jogo que também não tinha nada de representatividade. Era sim um jogo de festa. Mike jogou muita bola. Uma vitória mais do que justa. O Cruzeiro, sim, teve bons momentos. E é bacana, a gente vê uma situação de festa, torcedor antes, depois, torcedor deu um show, foi muito legal. Do Matos fala agora, fala depois? Vamos falar depois então. Segura aí, né? Que aí a gente, eu tô pedindo para todo mundo falar, mas aí no final eu lembro que tem daqui a pouco a entrevista dele, do Gilvan. Dimar Oliveira, olha o golaço do Marcelo Moreno, que não deve ficar, Dimar. Jogou demais. Esse Mike, hein, Dimar? Jogada linda. Mike muito bem no jogo. Eu também gostei da movimentação do Marcelo Moreno. Acho que porque tá nessa história de eu vou, eu fico. Ele jogou, teve uma movimentação interessante ontem. Mike muito bem. Acho importante a gente dizer que o Cruzeiro encerra com 80 pontos, a maior pontuação dos pontos corridos, né? Isso tinha acontecido com o São Paulo em 2006, 78 pontos. 24 vitórias também é um recorde. Então, olha só, gente, é uma campanha fantástica. E claro que eu não vou antecipar nada também do novo diretor de futebol, se o Matos fica, mas só dizer uma coisa, o Cruzeiro não será inteligente se deixar o Alexandre Matos. Não será inteligente. Não será inteligente. Então já que você começou a falar, deixa eu ouvir o presidente Gilvan de Pinho Tavares. Aliás, vamos ouvir os dois, e o diretor de futebol também, o Alexandre Matos. Eles falaram sobre o futuro do clube. E aí você veja aí pelo que disse o presidente, o Alexandre, o que você acha. Ele fica ou ele sai? Primeiro o Alexandre Matos. Coda aí, Felipe. É uma situação individual de um profissional que está entendendo que o mais difícil é entender quando acaba-se um ciclo, quando você tem que tentar novas situações, novos ares. Vamos pensar um pouquinho, eu não vou mentir que a minha cabeça era uma, depois dessa que os jogadores fizeram mais cedo, comissão, torcida, mexeu bastante, a gente vai repensar, vou pensar com a família, e caso aconteça alguma coisa, deixar muito claro que não tem nada de Cruzeiro, nada de querer alguma coisa, seja financeira, seja de planejamento, filosofia, está tudo maravilhoso dentro do clube. Às vezes a gente tem que pensar um pouquinho e mudar um pouquinho de ares, não sei ainda. Até hoje não escutei absolutamente nenhum clube que não podia
podia fazer isso. Comuniquei ao presidente, o presidente achou que pode dar uma pensada, é o desejo dele, a permanência. Vamos analisar essa semana, a gente matar esses talvez todos, mas deixar claro que o planejamento vem acontecendo. Já tem alguns jogadores, provavelmente amanhã serão anunciados. Presidente, e o diretor Alexandre Matos não ficando, o Cruzeiro tem um plano B para alguém para ocupar esse cargo? Eu já cansei de falar, falei para todos os repórteres. Eu não tenho um plano B se não chegou para mim esse problema com o Alexandre Matos. Se ele sentar comigo, conversar e falar qualquer coisa, aí eu posso passar a pensar em plano B. Mas como eu nem fui procurado por ele, com essa ameaça de sair, então eu não posso conversar em termos de plano B, se o meu plano A é ele. Bom, aí com a palavra, nossos intrépidos comentaristas. Odimar, eu começo com você. Você disse aí que não seria inteligente da parte do Cruzeiro se abrisse mão. Eu sei que o jogo, o time, a campanha, tudo deve ser discutido, mas o assunto em pauta e o que a torcida mais fala hoje é sobre a possibilidade de perder o Alexandre Matos. Porque executivo no futebol, o negócio é que nem lateral. Dificilmente se acha bom. Então, é o assunto em pauta, é o assunto do dia, nós não podemos fugir disso. Você falou que o Cruzeiro não seria inteligente em liberá-lo. Mas, até onde nós sabemos, existe resistência de alguns grupos dentro do Cruzeiro que isso pode inviabilizar a permanência do Alexandre, que quer ter uma certa autonomia dentro do Cruzeiro. E como é que você vai negar autonomia para um cara que montou um time bicampeão brasileiro, Edmar? Como é que funciona isso? E a pergunta vai primeiro para você, porque você trabalhou lá dentro. Você conhece o Cruzeiro muito bem, e aí? Resistência dos mesmos grupos que em 2003 fizeram com que o trabalho não continuasse em 2004. O Cruzeiro poderia ter sido em 2004 de novo campeão brasileiro, poderia ter tido uma Libertadores completamente diferente do que aconteceu. Eu tenho muito receio quando a vaidade e os interesses pessoais, eles ultrapassam aquilo que pode ser profissionalismo no clube. E acho que está acontecendo isso. Por que você veio com uma longevidade de trabalho no Cruzeiro, um bicampeonato brasileiro? Porque você teve uma continuidade de trabalho, principalmente não só de pessoas, mas de filosofia de trabalho. Essa filosofia passa por um diretor de futebol, passa pelo apoio que ele tem da diretoria e da sua presidência. Eu queria muito que o Cruzeiro continuasse sendo um time vencedor da forma como foi nesses 2 últimos anos. Para que isso aconteça, é preciso que se deixe de lado as situações pessoais. É preciso que se deixe de lado aquilo que cada um quer para si mesmo. Né? A vaidade de um time campeão é você ter seu nome grafado lá quando esse título vem, independentemente de quem esteja à frente do trabalho. O Alexandre, por tudo que ele fez nos últimos 2 anos, ele merece continuar à frente desse trabalho do Cruzeiro, do trabalho do futebol. Estou falando do trabalho do futebol. A diretoria, o presidente, os vice-presidentes, eles vêm no entorno disso. Eles são vice-presidentes campeões brasileiros, bicampeões brasileiros. É um presidente bicampeão brasileiro. Ele veio no entorno de um trabalho feito no conjunto. É isso que não se pode perder. Se perdeu isso em 2013, a gente está vendo próximo de acontecer agora. Mas você acha que passa pela cabeça do Alexandre a seguinte ideia? Bom, eu fiz 2 temporadas excepcionais. E se a do ano que vem não for, aí eu jogo fora, porque o torcedor E porque ele é novo, torcedor, ele tem né? a memória curta. E ele é novo nessa condição de diretor de futebol. Se você for olhar, ele fez 2 anos de um trabalho excelente que está sendo valorizado neste momento. Mas ele é um profissional do futebol, ele não é torcedor, ele não é diretor sem remuneração, ele é um funcionário remunerado. Funcionário remunerado, você foi bem num ano, você tem que ir bem no outro também, porque senão não adianta. Então ele está aparecendo agora, é o momento do Alexandre, a cabeça dele deve ser muito confusa, claro que ele pensa. E o que o Palmeiras me oferece, o que outra equipe me oferece para que eu continue fazendo esse bom trabalho? Né? A valorização dele é essa no momento, e ele tem que pensar nisso, ele não é eterno, como um monte de gente que tem lá no Cruzeiro, eterno, vão ficando, não tem um monte. Ele não é. Ele é funcionário. Eu quero perguntar sobre isso daqui a pouco para o Brasil. Mas, Cadu, um almoço com Paulo Nobre, presidente do Palmeiras... É perigosíssimo. É muito perigoso. Muito perigoso. Ele é muito convincente. Todo mundo conhece a história, todo mundo conhece os bastidores do Palmeiras. Isso. É um bastidor muito quente. Né? Muita gente também dá palpite, muita gente quer mandar e é muito difícil. Por isso o Palmeiras viveu esse momento de dificuldade durante essa temporada, principalmente no brasileiro. A influência. Também a influência de... Se bem que o Paulo Nobre deu um corte nisso aí. E por isso a revolta de alguns torcedores com ele. Paulo Nobre tem muito dinheiro.
Paulo Nobre enfiou muito dinheiro no Palmeiras. Você acha que um almoço com Paulo Nobre, como é o que vai acontecer agora, a Renata Fã disse, e aí informação do próprio Paulo Nobre, que ele não ia medir esforços para levar o Alexandre Matos. E aí, Cadu? O PVC, por exemplo, no sábado já estava cravando que o Alexandre Matos vai. A história a gente tem que contar com muito cuidado. Para começar, o que está pegando nessa situação do Alexandre Matos com o Cruzeiro não é dinheiro, não é salário, não é vontade de ganhar mais. Não passa por aí. O Alexandre Matos tem o objetivo de montar uma equipe muito forte. É claro que o Cruzeiro tem uma base qualificada e tem que manter boa parte dos seus jogadores, mas o Alexandre Matos pensa que na composição do grupo, em algumas peças é preciso pensar grande. É preciso trazer alguns jogadores de primeira linha, com objetivo sempre ambicioso. O Alexandre Matos é obcecado por títulos, por coisas grandes no futebol. Ele quer, de qualquer maneira, ganhar a Libertadores, chegar ao Mundial e trazer esse título inédito para o Cruzeiro. Então, são basicamente duas coisas que pegam ali na hora da negociação. Uma, essa vontade de trazer muitos jogadores para o Cruzeiro nessa composição do grupo. Não é mudar todo mundo não, viu, gente? Mas são os 3, 4 jogadores de primeiríssima linha e para entrar na vaga de alguns jogadores que já não rendem tanto no entendimento do Alexandre Matos. Ele quer também uma valorização do pessoal do clube, da Toca, profissionais que trabalham ali, que não são muito badalados, não são tão bem remunerados assim. Ele entende que esse pessoal merece uma valorização. E essa história também de, em tempos recentes, ele ter perdido um pouco de autonomia, ter recebido alguns nãos do Dr. Gilvan. E é claro que aí a gente não pode interpretar como mero melindre, porque é uma frescura por ter recebido um ou outro não. Porque isso é natural, mas a sensação da perda de liberdade em um trabalho em que ela era fundamental, em que essa autonomia era fundamental. Então não é dinheiro, é essa questão da ambição, a questão da autonomia e da valorização desses profissionais do clube. Sinceramente, Everton, é difícil de cravar, porque ao mesmo tempo em que os entraves eram esses que eu estou falando, algumas coisas poderiam jogar muito a favor da permanência dele. Por exemplo, o carinho da torcida, por exemplo, o carinho dos jogadores. E são coisas inegáveis. Ontem a gente viu isso de forma muito evidente, o da torcida de um jeito mais óbvio e já esperado, a torcida gritando, e os jogadores nas entrevistas, nas manifestações, dando várias indiretas ali, em depoimentos no pós-jogo, algo que não é normal. Então, eu conversei com o Alexandre Matos na sexta-noite, ele dizia que se alguma coisa sobrenatural, alguma coisa diferente acontecesse dessa ordem, esse tipo de coisa, ele poderia ficar, o coração poderia falar mais alto. E a coisa aconteceu. Então, por isso que eu não cravo que ele vai para o Palmeiras. Apesar de o clima ser esse, em função desses acontecimentos, acho que ele pode ficar assim pelo coração ali, pela torcida, pelos jogadores. O Brasil, você falou com muita gente de sexta-feira para cá, né? E aí, naturalmente, você tem algumas informações que outras pessoas que não falaram não têm. O que o seu feeling de jornalista diz num momento como esse, por tudo que você ouviu, das conversas que teve, falou com o Alexandre também, do que você conhece de Cruzeiro e tal, o que você tem a dizer? Um abraço, Everton, para você e para todos. A questão é até um pouco mais ampla. Realmente a grana não é o que pega. A realidade do mercado é uma realidade complicada. O nome primeiro que aparece aí do Felipe Ximenes não se dá bem com o Marcelo Oliveira. Marcelo até não ficaria. É a informação realmente que a gente tem. E eu não vejo o Ximenes com o mesmo poder de um Alexandre Matos. Na parte de organização, ele é fantástico. Mas nesta gerência, nesse relacionamento... Trazer um treinador que não dá bem com o treinador, não tem nem que falar. Não tem nem que falar. Mas a questão é o seguinte, além disso, somado a isso, ele não tem o mesmo poder de relacionamento do Alexandre Matos na gerência do futebol. Isso é fato. O Alexandre, a família dele pressiona para que ele fique aqui. A grana não é o problema, mas é óbvio que uma valorização é bem-vinda. Seria o Cruzeiro pouquíssimo inteligente se liberasse o Matos, porque não tem no mercado o nome e nem internamente alguém para substituí-lo. E aí, somado a tudo que foi falado aqui, eu acrescento algo mais. E uma das coisas que o Alexandre queria muito, uma oxigenação em alguns setores do Cruzeiro, setores administrativos e extremamente ligados ao Conselho. Conselho do Cruzeiro, que tem algumas pessoas com posturas um pouco arcaicas, extremamente influentes e que às vezes atrapalham
uma oxigenação e que traria benefício ao clube. Renovação é necessária, né? Pessoas que têm um valor incomensurável na história do Cruzeiro, que a gente tem que bater palma, mas que hoje tem uma mentalidade, que não evoluíram junto com o futebol. E aí você precisa de engenharia financeira para aquilo que também a gente falou aqui. Grandes contratações, grandes nomes. Tem aí 3 nomes para balançar, sem dúvida alguma, mas ligados ao Alexandre. E aí tem torcedor, quando eu inclusive coloquei no Twitter... Mas esses nomes foram citados? Não, esses nomes não vazaram ainda não. Que existem São 3 grandes contratações. muito grandes, muito balas, que poderiam estar chegando. Especula-se, por exemplo, um deles. É o Damião, que esse aí já vazou e já O Marcelo confirmou que conversou com o Anderson Moreira sobre o Leandro Damião. Então, o Leandro Damião é um dos... Mas ele viria por empréstimo. Muito falado é o Paulinho. O Paulinho também, que a gente já tinha trazido na quinta-feira, porque a gente conversou com gente ligada. Na verdade, a gente vai conversar negócio de Corinthians, acabou uma outra história também, porque o Corinthians também está de olho em mais gente por aqui. E aí surgiu a história do Paulinho, que se falava muito do Paulinho no Corinthians, mas que, na verdade, quem está na briga mesmo é o Cruzeiro. O Cruzeiro está na briga mesmo pelo Paulinho. Damião, Paulinho, Arouca. São 2 jogadores. Tem mais gente pro meio. O outro não tem tanta certeza, mas os 2 são esses. E aí o que acontece? Quando o Alexandre tenta levar para a gestão do presidente Gilvan, que precisa sim modernizar alguns setores do Cruzeiro, isso que pega. Porque o doutor Gilvan acaba tendo poucos ouvidos para poucas pessoas. Isso. E essas pessoas não se modernizaram, não se atualizaram. É tipo assim, então, já deu, né? Já deu. Já deu. É uma coisa complicada, gente com muita força, muita influência no conselho, e isso acaba travando. Ou seja, no momento que aquilo até que aqui também vocês colocaram, que o Alexandre quer ser ousado, quer investir, precisa de um suporte para isso. E para mim, a coisa mais óbvia que o Cruzeiro acertou, o doutor Gilvan acertou, a gente tem que dar os créditos e os méritos, título se paga. Título paga investimento. Título paga de todas as formas. Você aperta aqui, mas existem alternativas. E isso que algumas pessoas lá dentro precisam abrir a cabeça e que eu entendo que ainda vou continuar lá por muito tempo e às vezes travando coisas que seriam... Não pode ficar olhando, né? A vida tem um limite. Tem um limite. Tem umas pessoas que vão te falar, toma uma lixinha que Olha, sabe o que acontece? O que você ganha com o passar dos anos de experiência, claro, né, é que você evidentemente nota o quanto isso é importante para a sua vida. Você amplia a sua temática, às vezes, através dos dias, da vida, do dia a dia, do que você vai aprendendo e tal. Então, e é muito bom sentar, conversar e aprender com quem tem experiência. Mas a renovação ela é necessária, não é? Às vezes a juventude chega com uma cabeça boa, com ideias novas. Tá funcionando, se faz necessário, exatamente. Porque se essa juventude tivesse chegado ao Cruzeiro e apresentado um monte de projetos e que nenhum tivesse levado a resultados frutíferos, eu entendo que você, de repente, vamos seguir aqui no nosso tradicionalismo e vamos dar uma segurada e tal. Mas essa juventude chegou e fez acontecer. E então é uma realidade. Que essas pessoas que estão no Cruzeiro. Eu entendo, tem história no Cruzeiro. O Cruzeiro não começou a ganhar título do ano passado para cá. Tem uma história. Os últimos 18 anos aí, o Cruzeiro ganhou muitos títulos. Eu entendo isso. Mas, poxa, você vai perder o melhor executivo do futebol brasileiro hoje. Que todo mundo quer. Simplesmente por causa de vaidade. Não, porque o cara quer ter uma certa influência sobre outros aspectos, sobre outros setores do clube. Pô, peraí. E depois isso é local, o cara né? tem cabedal pra fazer. Só falando de um time nacional, internacional. Uma situação real que bate muito com tudo isso que a gente está falando. Houve uma empresa gigante, monstro, que chega para o Cruzeiro, olha, queremos aqui no Barro Preto apresentar um mega, ultra, super projeto para o Barro Preto. Inclusive transformar aqui em área de estacionamento, shopping, o clube continua com toda a sua estrutura. O clube até mais moderno, fantástico, academia, não sei o quê. Monstruoso, gigante, e que seria algo benéfico demais para a situação financeira e amparo do clube.
não, isso aí não é legal, eu não acho bom, o Barro Preto... Você está imitando a voz do Gilvan. Isso que eu falar. Não, não sou o presidente Gilvan. Mas você apareceu. Não. Você está imitando a voz dele. De alguém mais velho. Isso que eu ia falar, sua voz de velho é do Gilvan. Não, mas não é. Não é o doutor Gilvan, mas pessoas ligam, então nós temos que pegar e é um conjunto de pessoas. Aí o cara, não, mas vamos, a coisa é boa. A voz é de um conjunto de pessoas. De um conjunto de dois, mas também. Aí o que acontece? Cita os nomes aí, Brasil. Não. Gente ligada. Eu tô curioso pra saber. Eu tô curioso pra saber, Brasil, o nome. Aí o que acontece? Voltando aqui. Essas pessoas embarreram. Aí vira a empresa. Não, mas é viável, vai ser bom. Olha, então eu quero que você pegue e traga. Já até a voz. Que você traga esse documento, aquele outro. A pessoa rejuvenesceu. E aí você vai trazendo uma série de coisas que, no fim das contas, a empresa que quer fazer essa parceria... Desiste. Não dá. Eu vou buscar outra coisa. Então, isso é um exemplo claro e real que tem a ver com a modernização e uma série de vantagens para o clube. E que é embarreirado. E não é algo ruim. Eu estou falando, eu não vi o projeto, é de informações de pessoas que entendem que seria uma alternativa. E aí a coisa é embarreirada. Cadu, por gentileza, para a gente passar uma régua até e daqui a pouco voltar nesse assunto. É claro que seria um equívoco sem tamanho o Cruzeiro deixar o Alexandre Matos sair pela qualidade dele, pela dificuldade de encontrar um profissional no mercado e até pelo aspecto financeiro não ser um fator tão preponderante. Mesmo que ele quisesse um pequeno aumento, ele mereceria na verdade, e a gente sabe, ele já ganha abaixo do mercado. Então, uma valorização seria natural, embora, repito, esse não seja o problema. Agora, me parece que, como sempre, o bom senso ali precisa entrar em jogo, precisa entrar em campo para uma boa conversa, né? Essa história de ambição, de o cara querer autonomia, de querer muitos jogadores... Por que não uma conversa? Olha, um meio termo ali, o bom senso, olha, nesse caso e nesse eu não posso trazer, Alexandre, por causa disso, mas vamos buscar esse outro. 3 a 2, algum ali, negociar. Lógico. Tudo na vida é negociação. Pode desistir, eu só acho, veja bem, eu só acho que se o Alexandre se senta com o Paulo Nobre, sai desse almoço com o Paulo Nobre e fica no Cruzeiro, aí sim a torcida pode vibrar muito, porque o Paulo Nobre vai chegar. Eu tô vendo que se você almoçar com o Paulo Nobre, a gente... E se ele Não, se você almoçar comigo e me chamar para diretor de futebol do Palmeiras, eu vou na hora. Primeiro que eu gosto do Palmeiras. E tem jogador que pode... E olha só, tem jogador desse que a gente falou aí que pode ir só porque é o Alexandre Matos, entendeu? Então ele pode sentar com o Palmeiras e falar também, beleza, eu já conversei com fulano e fulano, eles vêm por minha causa, porque eu fiz esse tipo de trabalho, eu tenho relação com tal empresário, com tal coisa, na negociação, e aí? Quer dizer, além de perder o coisa, dá perto todo mundo. É importante. Mas a gente está citando uma realidade que todos nós estamos apurando, acompanhando, e é o que tem sido feito. Então, pelo amor de Deus, porque a intolerância vai começar daqui a pouco nas redes sociais. O Cruzeiro é maior do que tudo, mas é uma engrenagem, uma peça, uma estrutura. Mas tem profissionais importantes, e que mostrou o valor, junto sim com o trabalho do Dr. Gilvan. Deixa eu dar um recado aqui para a torcida celeste. Mostre a sua força, leve no peito o orgulho de torcer pelo Cruzeiro. Na rede de lojas Maior de Minas, você encontra uma linha completa de produtos oficiais do tetracampeão brasileiro. Tem camisas oficiais, tem as polos, aliás, belos presentes, hein? Camisas, blusas, copos, chaveiros personalizados para aquela lembrancinha de Natal mais barata. E tem muito mais para você. Tem para o torcedor, para a torcedora e tem também para a criançada, até para recém-nascido tem. As lojas da Rede Maior de Minas estão localizadas no Mineirão, no Shopping Del Rey, Minas Shopping, Estação BH, no Itaú Power, lá em Contagem. No Barro Preto também tem no Barreiro, tem em Betim, tem em Contagem, Divinópolis também tem, Governador Valadares também tem, Sete Lagoas também. Então você faz o seguinte, acesse redemaiordeminas.com.br. Através do site você vê todo o catálogo de produtos e você pode comprar em qualquer uma das lojas. Fique por dentro das novidades, lançamentos e muito mais. Siga também no facebook.com/Rede Maior de Minas. As lojas oficiais do Cruzeiro, sempre uma perto de você, como diria aquele antigo locutor daquela antiga propaganda. Eu vou para um rápido intervalo, mas anunciando que aqui, ó, falando em lojas, em rede de lojas Maior de Minas, ela tá te dando, você que é torcedor do Cruzeiro, essa tulipona aqui, esse canecão aqui e esse pretão na barba do Papai Noel aqui, desconsidera. Então é o seguinte, você vai faturar, e para você faturar 72250, pega seu telefone, envia um torpedo, MG, espaço, mais o seu nome e o time que você torce,
para faturar essa caneca. E daqui a pouco eu falo também da outra promoção dentro de instantes, na volta do intervalo. 2 minutinhos só. E na volta tem mais Cruzeiro, tem mais Atlético também. Você não saia daí, até já.